A Páscoa para nós é uma data não só simbólica, na verdade, ela tem um símbolo muito mais do que um símbolo, é uma data que tem uma referência histórica de um fato extremamente único e relevante no mundo. Não existe um outro fato como esse que ocorreu na Páscoa de Jesus Cristo. Nessa Páscoa de Jesus Cristo, nós não temos somente o término do ministério da vida de Jesus entre nós aqui, enquanto pessoa, a sua morte, e tudo aquilo que ele pagou e levou na cruz do Calvário para nós, mas na Páscoa, a grande mensagem que a Páscoa nos traz é que ele ressuscitou. E por muitos anos, a igreja cristã, os primeiras igrejas cristãs, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos porque pregavam o poder da ressurreição. Quando nós pensamos nessa palavra ressurreição, ela é diferente de ressuscitar, ela é diferente de trazer a vida de novo. Lázaro a vida dele foi trazida de novo. Uma outra criança na Bíblia, a vida dela foi trazida de novo. Nós temos pessoas que conseguem sair da morte, daquele estado e vir para a vida, mas isso não é ressurreição. Pode ser ressuscitação, mas não ressurreição, porque nessa palavra há um poder dentro dela, em que ela apresenta a força que Cristo tem, não só para si mesmo ressuscitar, mas para ressuscitar a todos que nele crê, que nele confia, que nele espera. Então, a nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo, ela é singular, porque em nenhuma outra religião que não seja cristã, você vai encontrar uma figura, um líder, um Deus que esteve entre nós, viveu entre nós, sofreu por nós, morreu por nós e também não só ressurgiu, mas ressuscitou com poder para ter vida eterna e trazer vida eterna para cada um de nós que cremos. Então, quando eu creio na ressurreição de Cristo, eu não estou crendo só que ele ressuscitou dos mortos, que ele veio dos mortos, mas ele não só veio dos mortos para a vida eterna, como ele também nos proporciona a todos nós que cremos e confiamos, entregamos a nossa vida a ele, essa possibilidade também de ressuscitar com ele para a eternidade. E por isso que os cristãos eram fervorosos, por isso que os cristãos davam as suas vidas, por isso que os cristãos davam seus bens, eles participavam, eles se envolviam, e a gente vê como os cristãos revolucionaram o mundo da sua época e até os dias de hoje. E a gente revoluciona o mundo não é porque a gente promete prosperidade, saúde, vida boa, iate, empresa rica. Não, a gente prospera porque a gente crê e nós cremos no poder da ressurreição de Cristo, que em Cristo nós obtemos vida eterna com Deus. Por isso que no capítulo 24 de Lucas, nós encontramos que os discípulos ainda no processo de crer, de confiar e de conhecer essas verdades, se surpreende de que Jesus não só ressurgiu dos mortos, mas ele ressuscitou em poder para viver eternamente entre nós e na eternidade e no paraíso. Então, quando você vai para Lucas, e no capítulo 24 fala sobre a ressurreição de Jesus, você vê esses fatos acontecerem. Veja comigo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol, colocando-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram:
porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros, os 11 apóstolos. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. E essa foi a primeira experiência da ressurreição que os cristãos tiveram. A primeira experiência de ver que tudo aquilo que Jesus pregou, viveu, falou e ensinou, que está nos 4 evangelhos da Bíblia, que está na experiência dos apóstolos contadas no Novo Testamento, era verdade. Tudo aquilo que Jesus viveu, passou, pregou, anunciou, era verdade. E aqueles primeiros discípulos, quando eles se defrontam, não com o túmulo vazio, não porque o corpo já não estava mais ali, mas aquele fato da ressurreição, e depois logo em seguida eles se encontram com Jesus ressurreto, fazendo daquela experiência emocional, aquela experiência difícil de compreender, aquela experiência que não tem lógica, de repente aquela experiência se torna um outro fato evidente da ressurreição de Jesus entre nós. Então, a ressurreição tem um poder dentro dela, não só a capacidade de trazer um morto para a vida, e muitas pessoas ressuscitaram, muitas pessoas já estiveram no estado de morto e voltaram à vida, mas no caso de Jesus não foi só tornar a essa vida, mas ele torna a vida eterna. E a ressurreição de Jesus é para a eternidade, dentro de uma natureza nova que ele vem, e ele abre a porta para todos nós que cremos e confiamos nele para vivermos essa esperança. Sabe, Jesus está preocupado com a sua vida eterna. Jesus está preocupado para onde você vai. Jesus está preocupado quando você partir desse mundo, e mesmo que você venha ter uma experiência como eu tive, de quase da morte estar ali presente, a minha vida ser levada, mesmo que não seja levada, um dia ela vai ser levada. Jesus está preocupado com esse para sempre, com esse eterno, para onde você vai passar a eternidade, aonde você vai viver a eternidade da sua vida. A vida terrena, você tem uma noção do que você pode viver, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ou depois do culto dessa noite, mas nós podemos ter a garantia do que pode acontecer na eternidade, se hoje eu entregar a minha vida a Jesus, se hoje eu declarar que Jesus, como o Léo fez, é o meu Senhor e Salvador, e eu quero entregar o meu coração e a minha vida e o meu propósito para viver para Ele. E isso nos garante a ressurreição e o poder da ressurreição de Cristo na minha vida. E não importa o quanto eu viva nesse mundo, ou venha ressuscitar e passar experiências da morte e da vida aqui, o dia que eu partir definitivamente, eu parto para a eternidade com Jesus. Talvez você tenha uma vaga ideia de onde você vai estar amanhã, mas você tem uma ideia aonde você vai estar depois da morte, depois desta vida? Isso lhe causa insegurança, medo, pavor. Isso lhe causa temor em pensar nessa situação. Causava para eles também.
para eles que não conheciam a Jesus, para eles que ainda não confiavam plenamente, mas ao ponto em que eles entenderam o poder da ressurreição, de que Jesus tinha poder não só sobre a morte e vida nesse mundo, mas a morte e vida para sempre na eternidade. Aquelas pessoas começaram a ser as pessoas mais confiantes, mais fervorosas do mundo. Então talvez você possa estar vivendo um momento de instabilidade na sua vida. Você nem sabe o dia de amanhã, o ano que vem. Isso é comum. Mas uma coisa você pode garantir: o que vai ser a sua eternidade. Se você vai ressuscitar em Cristo, ressurgir na sua vida em Cristo para a eternidade, ou não. E essa é uma noite muito importante para você decidir isso. Por isso que nós trouxemos a Laura aqui, para que Deus abençoe a vida dela, porque se ela não receber a Jesus, se ela não for encaminhada para os caminhos do Senhor, infelizmente ela não vai ressurgir com Jesus. E por isso que os pais estão aqui, os pais estão orando, os pais vão trazer a Laura para que ela cresça aqui e possa ter a opção de conhecer a ressurreição de Cristo. O Léo veio aqui porque num determinado momento da vida dele, ele compreendeu de que ele tinha que tomar essa decisão. Não só ser um cristão, mas um cristão decidido e comprometido para a eternidade. O que você sabe sobre o seu amanhã? Além das incertezas e medos que você já tem. Agora, o que você sabe depois da morte? Agora você pode garantir a sua vida após a morte em Jesus Cristo, se você recebê-lo como Senhor e Salvador, e o poder da ressurreição dele começa a fazer parte da sua vida e ser o seu poder de vida para viver. Os cristãos eram perseguidos não porque eles acreditavam em Jesus, porque eles faziam as coisas que Jesus... Não, os cristãos eram perseguidos porque eles acreditavam nessa coisa louca da ressurreição, da vida após a morte e da vida que Cristo nos proporciona para a eternidade. E essa é a mensagem cristã. Nós estamos aqui, os cristãos estão no mundo para anunciar que existe uma vida além dessa que vivemos aqui. E essa vida é para sempre, e ela é encontrada na pessoa de Jesus Cristo, na ressurreição e no poder. Muitos religiosos foram piedosos como Jesus, muitos religiosos foram idealistas como Jesus, muitos religiosos foram sábios como Jesus, mas nenhum religioso morreu e ressuscitou. Somente Ele fez isso. E somente Ele tem o poder para mudar a sua vida. Amém? Por isso que a Páscoa nós temos o elemento. Para os judeus, a Páscoa, que é na mesma ocasião, e Jesus comemora a Páscoa dele junto da Páscoa judaica, é uma passagem. A palavra Páscoa vem de uma passagem. Os judeus saíram do Egito e foram para a terra prometida. Então, essa passagem é comemorada, a Páscoa judaica é comemorada dessa libertação dos egípcios, da escravidão de mais de 400 anos, e ela é comemorada porque Deus os libertou para que eles pudessem passar para uma nova situação de vida. Nós comemoramos a nossa Páscoa como Jesus, e por isso que nós usamos o pão e o suco de uva, porque o pão representa o corpo de Cristo que Ele entregou para que nós também pudéssemos ter a nossa Páscoa. Por isso que nós comemoramos com suco de uva, que representa o vinho, que representa o sangue de Cristo, porque Ele nos purifica de todo o pecado e faz essa aliança com essa ressurreição de Cristo. Nós não comemos um pão e um suco, não comemos nem o corpo, nem o sangue de Jesus, mas nós celebramos a nossa passagem de uma vida de escravidão, de uma vida sem esperança, de uma vida sem propósito, para uma vida eterna com Jesus. Tanto que depois da Páscoa Jesus falou: olha, eu quero vocês lá na casa do meu pai, eu vou fazer muitas moradas lá, eu quero todo mundo lá. Jesus quer você lá. Mas para que isso aconteça, você precisa entregar a sua vida a Ele
receber a ressurreição, desse poder da ressurreição que só existe nele e na sua vida, para que também você possa passar, quando você passar dessa vida para outra vida, você possa se encontrar uma vida eterna com Jesus. Essa segurança nós só obtemos quando nós nos decidimos a fazer essa caminhada de passagem. Tem muitas pessoas que se acham cristãs, tomam uma decisão de cristão, mas eles não têm uma passagem, eles continuam sendo o que eles eram. E por isso continuam pessoas inseguras, com medos e cheias de incertezas. Mas quando você realmente faz essa passagem em Jesus, quando a sua passagem é terminada neste mundo, você se encontra na eternidade com Ele. Talvez nessa noite você queira entregar a sua vida a Jesus. Talvez nessa noite você queira fazer essa Páscoa, fazer essa passagem da vida que você está vivendo para uma nova vida que Ele tem para você. Uma vida eterna. Talvez você queira fazer essa passagem junto conosco. Essa passagem que pode ser de 1 a 10, a 20, a 30 anos, eu não sei quanto tempo nós vamos estar passando, mas é importante passar com Cristo, no propósito de Cristo, porque quando eu passar do outro lado, eu vou viver eternamente com Ele, para sempre com Ele. Talvez nessa noite você queira começar a fazer essa passagem. Talvez essa noite você queira falar: Senhor, eu entendi essa passagem, mas eu estou parado, eu não estou passando, eu estou ficando, eu não sou cristão, estou, sabe, aquela coisa estagnada na minha vida. Mas eu quero começar a passar dessa vida para a vida eterna com o poder da ressurreição de Cristo na minha vida. E você pode fazer isso com uma oração simples, porque Deus é simples. Ele quer a simplicidade do seu coração. Feche os seus olhos e fala: Senhor Jesus, eu quero começar a passar. Eu quero começar a ter uma Páscoa na minha vida. Eu quero começar realmente a viver uma vida em que realmente eu passe e vá passando, e quando essa vida terminar, eu chegue na eternidade e viva eternamente com o Senhor. Me dá a vida eterna. Me dá o poder da ressurreição na minha vida. Tira a insegurança e o medo e a incerteza. E me dá a confiança que eu preciso. Eu quero que quando você tomar essa ceia, você tenha ideia que você está tomando a ceia pascual. Não é ovo de Páscoa, não é chocolate, é uma passagem, um caminho que você ingressa para viver uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo, essa passagem de onde você está para onde você vai, um dia você vai chegar na eternidade com Deus. Se você já tomou essa decisão, se você já está nesse caminho, você é convidado a tomar a ceia conosco, a comer o pão e a beber o suco de uva. Mas se você ainda não está nessa Páscoa conosco, se você ainda não se decidiu ao lado de Cristo, recebendo o poder da ressurreição na sua vida, então feche os seus olhos e faça isso agora, enquanto eles estarão passando esses elementos. Nós vamos celebrar a Páscoa de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus na nossa vida, o poder da vida eterna que nós temos em Cristo. Receba, agradeça a Jesus, porque é o poder da ressurreição, é o poder para a vida eterna. E nós vamos orar e vamos agradecer esse pão, esse suco de uva, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que pagou o preço para que nós pudéssemos receber o poder da ressurreição na nossa vida. E se você não fez essa decisão, faça agora. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador e comece a sua Páscoa a partir de agora do Senhor. Feche seus olhos e olhe ao Senhor. Agradeça o corpo de Cristo e o sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. E por isso temos a Páscoa. E por isso temos o poder da ressurreição na nossa vida. E por isso vamos viver a eternidade
com Ele. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque essa noite tem sido uma noite tão emblemática, tão maravilhosa, com tantos significativos importantes para nós como cristãos. E agora agradecemos a ceia do Senhor, porque ela representa a nossa Páscoa, representa a nossa passagem, representa a nossa ressurreição. Por isso nós recebemos os elementos e participamos desses elementos, consagrando novamente as nossas vidas ao Senhor, para que possamos continuar passando, continuar andando para a eternidade com o Senhor. Obrigado pelo pão, que representa o seu corpo, que foi entregue por nós. Obrigado pelo suco de uva, que representa o seu sangue, que foi derramado por nós, para perdão dos nossos pecados, para uma nova aliança. Nós vamos comer agora, Jesus, e vamos beber, lembrando a ressurreição que o Senhor nos dá, e por isso somos gratos em teu nome. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos comer e vamos beber juntos.